O barqueiro que levou 110 judeus pelo estreito em noite sem lua. Søren Falck, intro. A última travessia. 3 de outubro de 1943. 2h47 da madrugada. Öresund. O estreito entre a Dinamarca e a Suécia. A água estava negra como petróleo. Sem lua, sem estrelas. Apenas uma escuridão absoluta que engolia tudo. Søren Falck remava em silêncio perfeito. Cada movimento do remo calculado para não produzir som algum. Cada músculo tenso numa concentração que só o terror puro consegue arrancar de um homem. No seu barco de pesca, de madeira apodrecida, feito para no máximo 4 pessoas, iam 11 judeus dinamarqueses apertados como sardinhas. 3 famílias inteiras, incluindo um bebê de 6 meses, que tinham sedado com gotas de láudano para não chorar. O bebê estava tão imóvel que a cada 30 segundos a mãe encostava a mão no peito dele só para confirmar que ele ainda respirava. A 400 metros ao norte, Søren conseguia ver as luzes da patrulheira alemã Sea Adler cortando a água, com refletores varrendo a superfície do estreito, procurando exatamente o que ele estava fazendo. Contrabando humano rumo à Suécia neutra. Se os refletores os encontrassem, todos morreriam. Os alemães não faziam prisioneiros na água. Atiravam primeiro, perguntavam depois, deixavam os corpos afundarem e registravam incidente de contrabando neutralizado. Søren já tinha feito aquela travessia 23 vezes nas últimas 3 semanas. Já tinha levado 99 judeus dinamarqueses para Seguritz, para a segurança. Aquela era a travessia número 24. Mais 11 pessoas significava 110 vidas salvas. Só que os alemães estavam aprendendo seus padrões. As patrulhas tinham se intensificado. As rotas que ele usara estavam comprometidas. Naquela noite, ele navegava por águas que não conhecia, sem lua para se orientar, confiando apenas no instinto de pescador, moldado por 30 anos naquele mar. A patrulheira virou. O facho do refletor varreu, direto na direção deles. Søren parou de remar. Fez um gesto de silêncio absoluto. 11 pessoas prenderam a respiração. O bebê sedado não emitiu som. O refletor passou a 3 metros de distância, tão perto que Søren conseguia ver os rostos dos marinheiros alemães no convés, conseguia ouvir suas vozes falando casualmente sobre o frio de outubro, sobre quanto faltava para a troca do turno. Então, o facho seguiu adiante, varrendo água vazia para o leste. A patrulheira continuou sua rota, se afastando. Søren esperou 5 minutos inteiros. 5 minutos que pareceram 5 horas, antes de voltar a remar. 30 minutos depois, o barco tocou a costa sueca. As 11 pessoas desceram em terra livre. 3 famílias que nunca mais veriam a Dinamarca ocupada, mas que viveriam. O bebê sedado acordou e chorou. Um som que, na Dinamarca ocupada, teria significado morte, mas que, na Suécia neutra, significava apenas que uma criança estava com fome. Søren não esperou. Søren não... Agradecimentos. Nunca esperava. Empurrou o barco de volta para a água e iniciou o caminho de retorno através do estreito escuro rumo à Dinamarca ocupada. Rumo à próxima carga humana que precisava de salvação. O que os alemães nunca entenderam, o que suas patrulhas, seus refletores e sua estratégia militar jamais conseguiram impedir, era que um pescador dinamarquês de 52 anos, que conhecia aquelas águas desde os 7, era mais perigoso para o Terceiro Reich do que um batalhão inteiro de soldados aliados. Porque Søren Falck não atravessava apenas pessoas, ele atravessava esperança. E a esperança, no fim das contas, era mais difícil de afundar do que qualquer barco. Deixe seu comentário. O que você faria se tivesse que escolher entre a sua segurança e a vida de desconhecidos? Onde fica o limite da coragem comum?
Esta é a história de como um barqueiro dinamarquês transformou noites sem lua em túneis de fuga, de como 30 anos de saber de pescador derrotaram a marinha alemã, e de como 110 vidas foram salvas por um homem que simplesmente não conseguia virar o rosto. Parte 1. O mundo antes do horror. Gilleleje era uma vila de pescadores na costa norte da Dinamarca, que, em 1940, abrigava cerca de 1.200 moradores permanentes, número que dobrava no verão, quando turistas de Copenhague vinham escapar do calor da cidade. A vila se estendia ao longo de uma baía protegida, onde o Mar do Norte encontrava o Kattegat, águas que sustentavam famílias de pescadores havia séculos. Søren Falck nasceu em 12 de março de 1891, numa casa de madeira a 50 metros do porto, tão perto da água que as tempestades de inverno salpicavam sal nas janelas. Era o terceiro de 6 filhos de Henrik Falck, pescador de arenque, e Maren Falck, que administrava uma pequena pensão durante a temporada turística. A vida de Søren estava definida desde o nascimento, como estava para todos os filhos de pescadores. Aprender o ofício, herdar o barco, pescar até o corpo desistir, ou o mar te levar, o que viesse primeiro. Aos 7 anos, já estava no barco do pai aprendendo a ler as correntes. Aos 12, conseguia prever tempestades pelo comportamento das gaivotas. Aos 17, pescava sozinho, num barco próprio comprado com as economias de 5 anos. Em 1914, quando estourou a Primeira Guerra Mundial, a Dinamarca declarou neutralidade. Enquanto milhões morriam em trincheiras pela Europa, Søren continuou pescando arenque no Kattegat, como o pai e o avô antes dele. A guerra era uma abstração distante, algo que acontecia em outro lugar, com outras pessoas. Casou-se em 1919 com Kirsten Nielsen, filha de um carpinteiro naval de Helsingør. Tiveram 3 filhos: Lars, em 1920, Bjørn, em 1922, Astrid, em 1925. A família vivia de forma modesta, mas confortável pelos padrões de pescadores. O peixe alimentava o estômago. A venda das capturas pagava o resto. Não eram ricos, mas nunca passavam fome. E, para a maioria dos dinamarqueses da classe trabalhadora, isso era tudo o que se esperava da vida. Søren era visto como um bom pescador, mas não excepcional. Bom vizinho, mas não particularmente sociável. Bom pai, mas pouco demonstrativo. Era, nas palavras de quem o conhecia, um típico dinamarquês da costa norte. Calado, trabalhador, confiável, sem drama. O tipo de homem que cumpria o que prometia sem precisar dizer em voz alta. Politicamente, era indiferente. Votava de vez em quando, geralmente nos sociais-democratas, porque favoreciam cooperativas de pesca, mas sem paixão ideológica. Religiosamente, era luterano apenas no papel. Ia à igreja no Natal e na Páscoa, mais para agradar Kirsten. Filosoficamente, era pragmático. O mundo era o que era. A vida era dura. E a gente fazia o melhor que podia. Nada nos primeiros 49 anos da vida de Søren Falck sugeria que ele se tornaria o salvador de 110 vidas. Ele era comum em todos os sentidos mensuráveis, mas o comum, como se veria, era exatamente o que a resistência precisaria. Em 9 de abril de 1940, às 4h15 da madrugada, a Wehrmacht invadiu a Dinamarca. Forças alemãs cruzaram a fronteira sul enquanto paraquedistas tomavam aeroportos estratégicos. O governo dinamarquês, diante de uma superioridade militar esmagadora e ameaças de bombardeio a Copenhague, rendeu-se após 6 horas. Foi uma das campanhas mais curtas da guerra. A ocupação alemã da Dinamarca, no início, foi peculiar em comparação com outras ocupações nazistas. Os alemães precisavam da Dinamarca como
modelo de protetorado. Uma demonstração de que países cooperativos poderiam prosperar sob domínio nazista. Permitiram que o governo dinamarquês continuasse funcionando, que o rei permanecesse, que a vida seguisse com mínima interferência aparente. Para Søren e os pescadores de Gilleleje, a ocupação significava principalmente restrições à pesca. Cotas obrigatórias vendidas a Alemanhas, preços fixos, proibições de pescar em certas áreas designadas como zonas militares, toques de recolher noturnos que reduziam as horas de trabalho. Eram inconvenientes irritantes, mas não catástrofes. Os soldados alemães estacionados em Gilleleje, em sua maioria, eram corretos. Pagavam pela comida e pela bebida. Alguns até aprendiam palavras básicas de dinamarquês. A ocupação era tensa, mas não brutal. A Dinamarca ocupada parecia mais uma ocupação de manual do que aquilo que acontecia na Polônia ou na França. Essa convivência desconfortável funcionou por 3 anos, porque os alemães precisavam da cooperação dinamarquesa e os dinamarqueses escolhiam não resistir de forma ativa. Era uma colaboração pragmática que os dois lados racionalizavam como necessária. Mas tudo mudou em agosto de 1943, quando a resistência dinamarquesa passou a realizar sabotagens mais agressivas. Os alemães responderam com represálias mais duras. Em 29 de agosto de 1943, o governo alemão emitiu um ultimato. A Dinamarca deveria instaurar estado de emergência e reprimir a resistência. Ou a Alemanha assumiria controle militar total. O governo dinamarquês recusou. Os alemães dissolveram o governo, impuseram lei marcial direta, prenderam políticos e oficiais militares dinamarqueses. A ocupação modelo tinha acabado. A ocupação brutal começava, e com ela, a decisão que transformaria pescadores comuns em heróis extraordinários. Parte 2. A caçada começa. Werner Best, plenipotenciário alemão na Dinamarca, recebeu ordens de Berlim em 8 de setembro de 1943. Implementar a solução final na Dinamarca. Prender e deportar todos os judeus dinamarqueses para campos de concentração. A ordem estava programada para ser executada durante o Rosh Hashanah, o Ano Novo Judaico, quando os judeus estariam reunidos em sinagogas, facilitando prisões em massa. A Dinamarca tinha cerca de 7.800 judeus, a maioria em Copenhague. Comparado às populações judaicas da Polônia ou da Hungria, era um número pequeno. Mas, para os nazistas, a limpeza racial precisava ser completa. Cada judeu precisava ser identificado, preso, deportado. O que os nazistas não previram foi que a Dinamarca reagiria de um jeito diferente de qualquer outro país ocupado. Não porque os dinamarqueses fossem moralmente superiores, mas porque a integração judaica na sociedade dinamarquesa era tão completa que os judeus eram simplesmente dinamarqueses, sem ressalvas. Não havia guetos judaicos na Dinamarca. Não havia leis restritivas antes da ocupação. Não havia tradição de antissemitismo institucional. Os judeus dinamarqueses eram vizinhos, colegas, amigos. Georg Ferdinand Duckwitz, adido naval alemão em Copenhague, ficou horrorizado com as ordens de deportação. Num ato de traição extraordinária, em 28 de setembro de 1943, ele contatou secretamente líderes políticos dinamarqueses e judeus e revelou os planos nazistas em detalhes. As batidas começariam na noite de 1º de outubro, continuariam durante o Rosh Hashanah, e o objetivo era prender todos os judeus em 48 horas. O alerta de Duckwitz detonou a operação de resgate mais bem-sucedida do Holocausto. Em 72 horas, praticamente toda a população judaica da Dinamarca foi avisada, escondida e preparada para a evacuação.
Igrejas, hospitais, universidades, famílias particulares, todos abriram as portas. Os judeus dinamarqueses simplesmente desapareceram antes que as batidas começassem. Mas se esconder era apenas o primeiro passo. A Dinamarca era uma pequena península completamente ocupada pela Alemanha. Não havia para onde fugir dentro do país. A única rota de escape era atravessar o Øresund, o estreito de 4 quilômetros que separava a Dinamarca da Suécia neutra. E, para atravessar a água, você precisava de barcos. Para conseguir barcos, precisava de pescadores. E os pescadores, como se viu, estavam dispostos. A notícia chegou a Gilleleje em 29 de setembro por meio do pastor local, Kjeldgaard Jensen, que recebeu uma ligação urgente de contatos da resistência em Copenhague. Os judeus precisam ser evacuados. Os pescadores podem ajudar? Jensen convocou uma reunião informal nos fundos de uma taverna do porto. Compareceram 17 pescadores, incluindo Søren Falk. Jensen explicou a situação sem dramatização. Os nazistas planejavam prender todos os judeus dinamarqueses em questão de dias. A Suécia tinha concordado em aceitar refugiados judeus e eram necessários pescadores para levá-los. É ilegal, admitiu Jensen. É perigoso. Os alemães patrulham o estreito o tempo todo. Se pegarem vocês, provavelmente vão executar na hora ou mandar para campos. Eu não posso prometer pagamento. Não posso prometer proteção. Não posso prometer nada, exceto que é o certo a fazer. Seguiu-se um silêncio longo. Os pescadores se encararam, calculando riscos, pensando nas famílias, medindo consequências. Søren falou primeiro, com uma voz tão calma que os outros tiveram que se inclinar para ouvir. Eu faço. Eu conheço essas águas. Eu consigo atravessar sem ser visto. Um a um, cada pescador presente assumiu o compromisso. 17 homens que nunca tinham feito um ato político na vida decidiram ao mesmo tempo cometer traição segundo a lei nazista. A decisão levou menos de 10 minutos. Não houve discursos dramáticos. Não houve filosofia profunda. Apenas a aceitação pragmática de que era isso que precisava ser feito. Naquela noite, Søren chegou em casa e disse a Kirsten: "Vou levar judeus para a Suécia. Começo amanhã. É perigoso. Você pode me dizer para não fazer." Kirsten, que era casada com Søren havia 24 anos e o conhecia melhor do que ele mesmo, respondeu: "Se eu te dissesse para não fazer, você me ouviria?" "Provavelmente não", admitiu Søren. "Então não vou desperdiçar palavras. Só toma cuidado. E volta." Foi a Samizades, conversa mais longa que tiveram sobre o assunto durante toda essa operação de resgate. Os dinamarqueses, especialmente os dinamarqueses da costa norte, não gastavam palavras quando as ações bastavam. Parte 3. A primeira travessia. 1º de outubro de 1943, 21 horas. 5 pessoas chegaram ao pier de Gilleleje, uma família judaica de Copenhague. Pai e mãe com 3 crianças de 6, 9 e 12 anos. Tinham viajado de trem desde Copenhague, escondidos sob lonas num vagão de carga, guiados até Gilleleje pela rede de resistência. O pastor Jensen os recebeu e os levou à igreja, onde esperaram até a escuridão ficar total. Às 23 horas, Jensen conduziu a família até o barco de Søren. Era a primeira vez que Søren via as pessoas que iria atravessar. Eram completamente comuns. Um pai de uns 40 anos, de óculos, uma mãe nervosa segurando os filhos com força. Crianças silenciosas, com olhos enormes de medo. Poderiam ser qualquer família dinamarquesa. Não fosse pela estrela amarela que tinham arrancado da roupa, deixando marcas das costuras. "Vocês sabem nadar?" perguntou Søren, sua primeira pergunta prática. As crianças não,
respondeu o pai. Eu, um pouco. Minha esposa, não. Soren tirou 5 coletes salva-vidas velhos da cabine. Vistam. Se acontecer alguma coisa, se agarrem ao barco. E não gritem, aconteça o que acontecer. Ajudou a família a entrar. O barco, feito para 3 pescadores, ficou perigosamente baixo com 7 pessoas a bordo. A borda estava a menos de 20 centímetros da água. Sentem no meio. Não se mexam. Não falem. Se os refletores alemães nos encontrarem, eu vou ter que jogar vocês na água com os coletes e me afastar. Nadem para a costa dinamarquesa, não para a sueca. Entendido? A família assentiu, apavorada demais para dizer qualquer coisa. Soren empurrou o barco para fora do pier às 23h30. A noite era perfeita para o contrabando. Sem lua, céu encoberto, escuridão absoluta, mas também era perfeita para bater em rochas submersas que Soren normalmente evitava usando pontos de referência visuais. Ele remava em silêncio, cada remada calculada para o menor ruído possível. A água estava relativamente calma, com ondas de menos de meio metro. Sorte! Em mar mais agitado, o barco sobrecarregado poderia virar. A meio quilômetro da costa, Soren ouviu o motor da patrulheira alemã antes de vê-la. Os alemães usavam lanchas rápidas com motores potentes, capazes de alcançar qualquer barco de pesca. Mas os motores também eram barulhentos, anunciando a presença deles a quilômetros de distância. Soren parou de remar e deixou o barco derivar em silêncio. A patrulheira passou a 800 metros a leste, com refletores varrendo a água de forma metódica. Soren contou 5 varreduras completas antes que ela seguisse para o sul. Esperou 10 minutos e então voltou a remar. A travessia de 4 quilômetros levou 2 horas. 4 vezes mais do que em condições normais, porque Soren parava com frequência para escutar motores, evitava rotas onde suspeitava haver patrulhas, contornava áreas iluminadas. A 1h30, o barco tocou a costa sueca perto de Höganäs, um pequeno vilarejo de pesca do lado sueco do estreito. Soren já tinha ido ali dezenas de vezes em viagens de pesca antes da guerra. Conhecia bem a região. A família desceu na terra sueca, com as pernas tremendo depois de 2 horas imóveis no barco frio. O pai tentou agradecer, procurar as palavras certas para expressar gratidão por vidas salvas. Soren o interrompeu. Andem em direção ao vilarejo. A polícia sueca vai encontrar vocês. Eles vão cuidar de vocês. Boa sorte. Empurrou o barco de volta para a água antes que pudessem responder. A viagem de retorno foi mais rápida sem carga. Levou apenas 90 minutos. Ele chegou a Gilleleje às 3h45. Kirsten estava acordada esperando, como estaria todas as noites pelas 3 semanas seguintes. Não, perguntou como tinha sido. Apenas preparou café quente e pão. Soren comeu em silêncio, dormiu 4 horas e acordou às 8 horas para preparar o barco para a travessia da noite seguinte. 5 vidas salvas. Faltavam 105. Parte 4. O sistema se organiza. A operação de evacuação dinamarquesa foi uma improvisação em massa que, de algum jeito, funcionou porque todo mundo improvisava junto. Não havia um plano mestre. Não havia coordenação central. Não havia estrutura de comando. Era um caos organizado pela necessidade absoluta e por um prazo impossível. Em Copenhague, a resistência organizava o transporte dos judeus desde esconderijos urbanos até vilarejos costeiros. Usavam ambulâncias com judeus disfarçados de pacientes, caminhões de lixo com judeus escondidos sob detritos, trens comuns onde judeus viajavam com documentos falsos. O sistema era arriscado, mas funcionava porque os dinamarqueses não-judeus cooperavam de forma quase universal. Maquinistas fingiam não ver,
Policiais dinamarqueses avisavam sobre bloqueios alemães. Funcionários falsificavam papéis sem cobrar. Em vilarejos costeiros como Gilleleje, Snekkersten, Humlebeck e Espergærde, os pescadores transformavam seus barcos de pesca em balsas de refugiados. A cada noite, dezenas de barcos atravessavam o estreito carregados de judeus. Era uma operação de contrabando em escala industrial, executada por amadores que aprendiam fazendo. Søren desenvolveu um sistema rapidamente, depois das primeiras travessias caóticas. Estabeleceu regras que depois compartilhou com outros pescadores. Regra 1. No máximo 7 passageiros por barco. Mais do que isso, e o barco ficava perigosamente baixo, vulnerável às ondas e difícil de manobrar. Regra 2. Só atravessar em noites sem lua. Noites com lua davam visibilidade demais às patrulhas alemãs. Quanto mais escura a noite, mais segura. Regra 3. Silêncio absoluto. Um único grito, um bebê chorando. Qualquer ruído podia atrair patrulhas. Søren passou a levar gotas de láudano para sedar bebês e crianças pequenas durante a travessia. Regra 4. Rotas variáveis. Nunca usar a mesma rota 2 noites seguidas. Os alemães aprendiam padrões. Imprevisibilidade era sobrevivência. Regra 5. Sem heroísmo. Se uma patrulheira chegasse perto demais, Søren jogaria os passageiros na água com coletes salva-vidas e se afastaria. Os alemães não atirariam num pescador sozinho. Passageiros flutuando com coletes teriam chance de serem recolhidos e deportados, em vez de executados na água. Era horrível, mas pragmático. Ele nunca precisou aplicar essa regra, mas todos os passageiros sabiam que existia essa possibilidade. O custo da travessia era oficialmente uma doação voluntária, mas, na prática, ficava entre 1.000 e 2.000 coroas dinamarquesas por pessoa, algo como 3.000 a 6.000 dólares atuais. Era uma fortuna para famílias trabalhadoras, mas Søren não negociava. Se você tem dinheiro, paga. Se não, atravessa de graça. Mas se tem dinheiro e não paga, não atravessa. Cerca de 40% dos passageiros pagavam. 60% atravessavam de graça ou com pagamento parcial. O dinheiro recebido era usado para combustível, quando ele usava motor em vez de remos, manutenção do barco, subornos ocasionais a guardas alemães corruptos, e o restante ele dividia com outros pescadores que tinham menos passageiros pagantes. Não era um negócio lucrativo. Depois das despesas, Søren ganhava menos do que ganharia pescando. Mas o dinheiro dos que podiam pagar subsidiava os pobres, tornando todo o sistema financeiramente sustentável. A coordenação com a Suécia era surpreendentemente eficiente. As autoridades suecas estabeleceram pontos de recepção ao longo da costa, onde os refugiados judeus eram acolhidos, registrados, alojados e alimentados. A Suécia, oficialmente neutra, mas simpática aos aliados, recebeu cada refugiado judeu sem exceção. A escala da operação foi espantosa. Em 3 semanas, durante outubro de 1943, cerca de 7.200 dos 7.800 judeus dinamarqueses foram evacuados para a Suécia. Apenas 580 foram capturados pelos alemães, e a maioria desses sobreviveu à guerra porque a Dinamarca pressionou para que fossem enviados a Theresienstadt em vez de Auschwitz, e continuou mandando pacotes de ajuda. Foi a maior taxa de sobrevivência de qualquer população judaica na Europa ocupada pelos nazistas. Não porque os dinamarqueses fossem heróis por natureza, mas porque a estrutura social da Dinamarca tornava impossível implementar a solução final sem uma cooperação dinamarquesa massiva. E essa cooperação nunca veio. Parte 5. Noites sem lua. As travessias de Søren seguiram um padrão que virou rotina ao longo de outubro de 1943.
Em cada noite sem lua, o pastor Jensen, ou algum contato da resistência, levava passageiros ao porto às 23 horas. Søren os colocava a bordo, atravessava o estreito, desembarcava todos na Suécia e voltava antes do amanhecer. Nas noites ideais, fazia 2 travessias, levando 14 pessoas. Nas noites difíceis, com patrulhas pesadas, fazia apenas uma, com 7 pessoas. Em noites com tempestade ou lua cheia, não levava ninguém. Ele mantinha um registro mental de cada travessia. Não escrevia nada, papéis seriam prova. Mas memorizava números, rostos, nomes quando alguém os dizia. Travessia número 5, 4 de outubro. Um casal idoso, ambos acima de 70, com artrite severa que tornava torturante ficar imóvel por 2 horas. O marido tinha a bexiga fraca e urinou no barco. Depois, Søren lavou o barco com água do mar, sem comentar. Travessia número 7, 6 de outubro. Uma mãe sozinha com 4 filhos, de 3 a 14 anos. O menor chorava sem controle. Søren usou gotas de láudano, provavelmente demais, mas o silêncio era questão de vida ou morte. A criança dormiu 18 horas depois de chegar à Suécia, mas sobreviveu. Travessia número 9, 8 de outubro. Um rabino com uma torá resgatada de uma sinagoga de Copenhague. Pesava 20 quilos, embrulhada em lona. O rabino insistiu em levá-la. Søren permitiu, embora isso complicasse o equilíbrio do barco. Alguns passageiros eram só corpos, outros eram corpos e alma. O rabino era alma e torá. Travessia número 11, 10 de outubro. Um adolescente de 16 anos, sozinho, com os pais já presos 2 dias antes. O garoto estava catatônico de choque. Não falou durante toda a travessia, não reagiu quando desembarcaram na Suécia. Søren o deixou com as autoridades suecas e nunca soube o que aconteceu depois. Alguns eram salvos no corpo, mas quebrados por dentro. Travessia número 13, 12 de outubro. Uma patrulha alemã passou a 50 metros. Søren conseguiu ver os rostos dos marinheiros com binóculos. Eles estavam olhando direto para o barco dele. Mas não enxergaram nada, porque a noite era tão escura e Søren tinha apagado todas as luzes, até a bússola iluminada. Ele ficou absolutamente imóvel por 15 minutos depois que a patrulha passou, esperando o coração parar de bater tão forte que parecia que os alemães poderiam ouvi-lo. Travessia número 16, 15 de outubro. Uma família rica de Copenhague com malas cheias de joias, dinheiro e documentos. Queriam levar 3 malas grandes. Søren disse, uma mala pequena ou nada. Eles tentaram negociar. Søren não cedeu. Deixaram 2 malas no pier, fortuna abandonada, porque espaço no barco valia mais do que ouro. Travessia número 18, 17 de outubro. Uma mulher grávida de 8 meses. Søren quase recusou. Risco demais se ela entrasse em trabalho de parto no meio da travessia. Mas ela implorou. Não tinha outra saída. O marido tinha sido preso. Søren aceitou. Ela não deu à luz no barco. Deu à luz 3 semanas depois, num hospital sueco. Bebê saudável. Ela colocou Søren como segundo nome. Travessia número 20, 19 de outubro. Um médico judeu que havia tratado Lars, o filho de Søren, de pneumonia 3 anos antes. Lars quase morreu. O médico visitou a casa todos os dias, por 2 semanas, e recusou pagamento, porque a família Falk não tinha dinheiro. Agora era Søren quem levava o médico. O círculo se fechava. Uma dívida era paga. Travessia número 22, 21 de outubro. Uma tempestade repentina, ondas de 2 metros. O barco enchendo de água. Søren teve que escolher entre velocidade, usar o motor, correndo o risco de ser ouvido, e segurança. Remar, correndo o risco de afundar. Escolheu o motor. Atravessou em 45 minutos a uma velocidade perigosa.
Uma patrulha alemã ouviu, mas quando chegou, eles já estavam em águas suecas. A linha entre territórios salvou vidas. Travessia número 24, 23 de outubro. 11 pessoas. Mais do que nunca. Søren dizia que o máximo era 7. Mas aqueles eram os últimos judeus conhecidos em Gilleleje. Todos tinham que ir naquela noite. Søren quebrou a própria regra. O barco estava tão sobrecarregado que a água entrava pelas bordas. Ele atravessou tirando água sem parar com uma caneca de café. Chegou à Suécia com o barco quase afundando. Foi estupidez. Foi necessário. Funcionou. Cada travessia era única. E, ao mesmo tempo, cada travessia era idêntica. Escuridão, medo, água, esperança. Søren virou especialista em ler o medo no rosto das pessoas. O medo que paralisa contra o medo que mantém alerta. O medo administrável contra o pânico que mata. Aprendeu a acalmar passageiros com uma voz tranquila, movimentos seguros, uma confiança projetada que nem sempre sentia por dentro. Os alemães aumentavam as patrulhas noite após noite. Eles aprendiam. Søren também aprendia. Era um jogo mortal de xadrez jogado sobre água escura, onde cada erro significava morte. Mas Søren tinha vantagens que os alemães não conseguiam igualar. Ele conhecia cada corrente, cada banco de areia, cada enseada ao longo de 50 quilômetros de costa. Pescava naquelas águas há 30 anos. Os alemães tinham mapas. Søren tinha conhecimento tácito, impossível de transferir. O tipo de sabedoria que se absorve ao longo de décadas de experiência física. Ele sabia onde as correntes eram mais fortes, o que lhe permitia derivar sem remar, sem fazer barulho. Sabia onde bancos de areia criavam águas rasas, que patrulheiras de calado mais profundo não conseguiam atravessar. Sabia ler as estrelas quando apareciam entre nuvens. Sabia usar as correntes para se orientar quando não havia estrelas. Sabia sentir a direção do vento no rosto e usar isso para navegar. Era experiência contra treinamento, intuição contra protocolo, 30 anos contra 3 meses. E, em água escura e sem lua, a experiência vencia. Parte 6. Os quase capturados. Nem todas as travessias terminavam bem. Outros pescadores de Gilleleje e de vilarejos vizinhos também levavam refugiados. E nem todos tinham a experiência, ou a sorte, de Søren. Em 7 de outubro, o pescador Jens Nielsen foi interceptado por uma patrulha alemã a meio quilômetro da costa dinamarquesa, com 5 refugiados judeus. Os alemães abriram fogo sem aviso. Nielsen foi ferido. 2 refugiados morreram e 3 foram capturados. Nielsen foi preso. Sobreviveu à guerra, mas nunca mais voltou a pescar, traumatizado pelas 2 pessoas que morreram no seu barco. Em 14 de outubro, o pescador Mads Petersen virou o barco sobrecarregado em águas agitadas. 4 dos 6 passageiros se afogaram antes que ele conseguisse resgatá-los. Os 2 sobreviventes chegaram à Suécia, mas Petersen viveu o resto da vida com uma culpa insuportável e acabou se suicidando em 1947. Em 18 de outubro, o pescador Carl Hansen foi traído por um colaboracionista dinamarquês, que denunciou a operação aos alemães. Hansen foi preso antes de partir. Seus 6 passageiros também. Todos foram deportados para Theresienstadt. Hansen morreu lá em janeiro de 1945, poucas semanas antes da libertação. Søren conhecia esses homens. Tinha pescado com eles, bebido com eles, e ido a casamentos de seus filhos. Suas prisões e mortes eram lembretes constantes de que aquilo era um jogo de sobrevivência com margem de erro zero. O momento mais próximo de ser capturado aconteceu em 20 de outubro, durante a travessia número 21. Ele estava a 2 quilômetros da costa dinamarquesa, no meio do estreito.
quando duas coisas aconteceram ao mesmo tempo. Um passageiro de 8 anos começou uma crise de tosse e uma patrulha alemã apareceu a 200 metros. O menino tossia sem controle, uma tosse profunda que ecoava sobre a água. Søren decidiu num instante. Cobriu a boca do menino com a mão, pressionando para abafar o som. O garoto se debateu, pânico nos olhos, achando que Søren estava tentando sufocá-lo. A mãe entendeu. Segurou o filho imóvel enquanto Søren mantinha a pressão. O menino não conseguia respirar, começava a ficar azul, mas também não conseguia tossir. A patrulheira reduziu a velocidade. Søren via o refletor varrendo, chegando mais perto. Seu braço tremia de esforço, mantendo a mão sobre a boca do menino, enquanto segurava o corpo que ainda tentava se mexer. 30 segundos. O menino estava definitivamente sufocando. Os olhos viravam para trás. Søren teria que escolher: soltar, permitir a tosse e revelar a posição, ou continuar pressionando, possivelmente matar o menino por asfixia. 40 segundos. O refletor estava a 50 metros. Søren conseguia ouvir vozes alemãs, conversa casual sobre o frio. 45 segundos. Os dedos de Søren estavam brancos de tanta pressão. O menino parou de lutar, desmaiado ou morto. Søren não sabia. 50 segundos. O refletor passou a 30 metros, sem vê-los na escuridão absoluta. A patrulheira seguiu, o motor se afastando. Søren soltou imediatamente. O menino estava inconsciente, mas respirando quando o ar voltou aos pulmões. Tossiu violentamente por 5 minutos, mas a patrulheira já estava a 1 quilômetro. Não podia mais ouvir. O garoto recuperou a consciência, apavorado, chorando. A mãe o abraçava também, chorando. Søren não pediu desculpas, porque não sentia que devia. Ele tinha feito exatamente o necessário. O menino estava vivo. Todos estavam vivos. Isso era o que importava. Chegaram à Suécia 30 minutos depois. Ao desembarcar, a mãe disse: "Você quase matou meu filho." "Sim", respondeu Søren. "Era isso ou deixar ele tossir e matar vocês todos? Eu escolhi a opção com mais sobreviventes." Ela o encarou, processando aquela lógica brutal. Por fim, assentiu. "Obrigada", disse, "por fazer o que eu não teria conseguido fazer." Søren nunca soube o nome do menino. Só lembrava daqueles olhos aterrorizados enquanto o segurava. Os 50 segundos mais longos da vida dele. Parte 7. O preço do resgate. A família Falk pagava o preço das ações de Søren, embora eles mesmos não atravessassem refugiados. Os alemães desconfiavam de todos os pescadores de Gilleleje, mas não tinham provas concretas contra indivíduos específicos. Então, pressionavam, de forma generalizada. Lars, o filho mais velho de Søren, de 23 anos, foi preso em 15 de outubro para interrogatório sobre atividades da resistência. Os alemães o mantiveram por 3 dias, bateram nele de forma moderada, costelas roxas, olho inchado, dedo quebrado, e o soltaram sem acusação quando ele não ofereceu informação, porque, de fato, não sabia detalhes das operações do pai. Søren nunca contou a Lars exatamente o que fazia. Era proteção. O que Lars não sabia, não poderia revelar sob tortura. Quando Lars voltou machucado, perguntou diretamente: "Você está levando judeus?" "Sim", respondeu Søren. Já não fazia sentido mentir. "Eles vão te matar se te pegarem." "Provavelmente." "Vale a pena?" Søren ficou muito tempo em silêncio antes de responder. "Eu não sei. Mas eu não consigo não fazer. Isso faz sentido?" Lars assentiu devagar. "Acho que faz. Se cuida, pai." Foi a conversa mais pessoal que Søren e Lars tiveram em anos. Os homens da família Falk não eram emotivos, mas o perigo compartilhado criava uma intimidade que a paz nunca tinha criado. Bjørn,
o filho do meio, trabalhava num estaleiro em Helsingør, longe de Gilleleje. Os alemães o interrogaram sobre o pai, mas Bjorn realmente não sabia de nada. Fazia turnos de 12 horas e raramente visitava a casa. Astrid, a filha, de 18 anos, sabia exatamente o que o pai fazia e começou a ajudar ativamente. Servia de mensageira entre o pastor Jensen e Søren, levando informações sobre passageiros sem usar telefone, que poderia estar grampeado. Também preparava provisões para as travessias, água, pão, cobertores. Em 25 de outubro, Astrid foi parada por uma patrulha alemã enquanto caminhava até o porto com uma mochila cheia de mantimentos. Um soldado alemão jovem, com no máximo 20 anos, a deteve e revistou a mochila. "Para que é isso?" perguntou num alemão torto, apontando as garrafas de água e os cobertores. "Pro meu pai", respondeu Astrid em dinamarquês, fingindo não entender alemão. "Ele é pescador. Vai sair esta noite." O soldado a encarou com desconfiança, mas não tinha prova de nada ilegal. Água e cobertores eram provisões normais de pesca. Ele a deixou ir com um aviso: "Toque de recolher às 20 horas, não fique na rua depois." Astrid chegou ao porto tremendo, não de medo, mas de adrenalina. Contou a Søren o que tinha acontecido. Søren proibiu que ela fizesse mais entregas. Era arriscado demais. Astrid ignorou a proibição. Continuou ajudando, mas com mais cuidado. Rotas alternativas, horários variáveis. Kirsten, a esposa de Søren, lidava com o estresse de outro jeito. Não perguntava sobre as travessias, não discutia perigos. Apenas fazia café todas as noites quando Søren voltava e ficava acordada até ele chegar. Se ele não chegasse até às 5 horas, ela saberia que algo tinha dado errado. A tensão de esperar noite após noite a envelheceu visivelmente. Em outubro de 1943, surgiram cabelos brancos que ela não tinha em setembro. As linhas do rosto se aprofundaram. Ela começou a fumar pela primeira vez na vida, apenas para ter algo a fazer com as mãos inquietas. Numa noite, depois de uma travessia especialmente perigosa em que Søren tinha estado a minutos de ser capturado, Kirsten finalmente falou: "Até quando?" "Não sei", admitiu Søren. "Até todo mundo que quiser ir ter ido. E se te pegarem?" "Então me pegam." "E eu? E as crianças?" Era uma pergunta impossível de responder, porque Søren não tinha resposta. Ele estava escolhendo entre o bem-estar de desconhecidos e o bem-estar da própria família. Era um cálculo moral que ele não conseguia racionalizar por completo. Ele só conseguia agir. "Eu não sei", disse com honestidade. "Eu só sei que, se eu ficar em casa e deixar pessoas morrerem quando eu posso salvá-las, eu não vou conseguir viver comigo mesmo. Eu prefiro morrer fazendo o certo do que viver sabendo que não fiz nada." Kirsten não respondeu. Apenas serviu mais café e os dois esperaram juntos pelo amanhecer. O custo econômico também era grande. O dinheiro que Søren recebia dos passageiros pagantes mal cobria as despesas. Seu trabalho normal de pesca foi completamente abandonado durante outubro. Ele não tinha tempo nem energia para pescar comercialmente enquanto atravessava refugiados. A família Falk passou a viver de economias, consumindo um capital guardado ao longo de anos. No fim de outubro, tinham gastado o equivalente a 6 meses de renda. Se a operação continuasse, logo estariam falidos. Mas, diante de vida e morte, a falência parecia uma consequência pequena. Søren poderia recuperar dinheiro depois da guerra. Não poderia recuperar as vidas que não salvou. Parte 8. As últimas travessias. No fim de outubro de 1943, a evacuação em massa já estava quase concluída. A maioria dos judeus dinamarqueses estava na Suécia.
ou escondida de forma tão profunda que os alemães não conseguiam encontrá-los. O fluxo de refugiados para Guilelege caiu de dezenas por noite para apenas alguns. As últimas travessias de Søren foram diferentes das primeiras. Os refugiados que restavam eram os mais difíceis de mover. Pessoas sem dinheiro e sem conexões. Pessoas com condições médicas complicadas. Pessoas que tinham esperado tempo demais e agora estavam desesperadas. Travessia número 25, 26 de outubro. Um homem de 80 anos com demência, acompanhado da filha de 50. Ele não entendia onde estava, nem por quê. Durante a travessia, perguntava repetidamente em voz alta: "Onde estamos?" A filha tentava acalmá-lo, mas Søren sabia que uma patrulha alemã ouviria aquilo com facilidade. Tiveram sorte. Não encontraram patrulhas naquela noite. Travessia número 26, 27 de outubro. Uma mulher cega com o irmão. A cegueira tornava tudo mais difícil. Ela precisava de orientação constante. Se desorientava com facilidade. Entrava em pânico sem referências visuais. O irmão teve uma paciência infinita, sussurrando direções o tempo todo. Atravessaram com sucesso, mas Søren nunca tinha visto um terror tão puro nos olhos de alguém que não podia ver o perigo que enfrentava. Travessia número 27, 28 de outubro. Apenas uma pessoa, um jovem de 19 anos, o último sobrevivente de uma família de 8. Os pais, 4 irmãos e uma irmã, tinham sido presos 4 dias antes. Ele escapou apenas porque estava na casa de amigos. Chorou em silêncio durante toda a travessia. Søren não tentou consolá-lo. Não havia palavras. Travessia número 28, 29 de outubro. Um casal recém-casado, casados havia apenas 3 semanas. Tinham planejado a lua de mel na Itália. Em vez disso, fugiam como refugiados. Ainda usavam alianças. Deram as mãos durante toda a travessia, apertando com força, como se soltar significasse se perder. Era doçura no meio do horror. Travessia número 29, 30 de outubro. Um professor universitário com uma caixa de manuscritos. O trabalho de uma vida inteira sobre história medieval dinamarquesa. Pesava 15 quilos. Søren disse que não. Peso demais. O professor implorou. Era a vida dele, o esforço dele. Søren cedeu, porque entendia que há quem valorize o trabalho mais do que a própria vida. Os manuscritos sobreviveram, foram publicados depois da guerra e viraram referência. Alguns resgates são de papel, além de pessoas. Travessia número 30, 31 de outubro. Uma menina de 12 anos sozinha. Os pais a mandaram na frente. Planejavam ir depois. Só de olhar para ela, Søren soube que os pais não viriam. Tinham salvado a filha se sacrificando. A menina ainda não entendia. Achava que reencontraria os pais na Suécia. Søren não a corrigiu. Algumas verdades podem esperar. No começo de novembro, o fluxo parou completamente. Não chegavam mais refugiados a Guilelege. Os que restavam escondidos tão bem que nem a resistência sabia onde estavam, ou já tinham sido capturados. Søren tinha levado 110 pessoas em 30 travessias ao longo de 4 semanas. Outros pescadores de Guilelege levaram centenas a mais. Juntos, os pescadores do vilarejo evacuaram cerca de 1.000 pessoas. Algo em torno de 14% de todos os judeus dinamarqueses salvos. Em 3 de novembro, Søren fez a última revisão do barco, limpando evidências das travessias, cobertores esquecidos, garrafas vazias de água, um lenço de criança perdido. Encontrou um pequeno medalhão preso entre as tábuas do assoalho, uma estrela de Davi numa corrente de prata. Alguém tinha perdido aquilo durante uma travessia caótica. Ele guardou no bolso, pensando em devolver
se algum dia encontrasse o dono. Nunca devolveu. O medalhão ficou no bolso dele pelo resto da guerra. Um lembrete físico de pessoas que ele tinha salvado, sem nunca conhecer as identidades. Parte 9. Depois do silêncio. Os alemães nunca prenderam Søren Falck. Desconfiavam, investigavam, interrogavam vizinhos, mas nunca encontraram prova direta. Søren era extremamente cuidadoso. Nunca escreveu nada, nunca falou com quem não precisava saber, nunca guardou dinheiro de passageiros, gastava imediatamente ou doava, nunca se gabou. Outros pescadores foram menos cuidadosos ou menos sortudos. 17 pescadores de Gilead foram presos durante e depois da operação de resgate. 5 morreram em campos de concentração. Os sobreviventes voltaram após a guerra fisicamente quebrados e psicologicamente traumatizados. Søren simplesmente voltou a pescar. Quando a operação terminou, em novembro de 1943, ele retomou a pesca comercial de arenque como se outubro nunca tivesse existido. Para um observador de fora, ele era indistinguível de qualquer outro pescador dinamarquês tentando sobreviver à ocupação. A libertação da Dinamarca veio em 5 de maio de 1945, quando a Alemanha se rendeu. Søren tinha 54 anos, fisicamente exausto por 2 anos de pesca intensa, somados ao estresse de outubro de 1943. Mas estava vivo. Nas semanas seguintes à libertação, os judeus dinamarqueses começaram a voltar da Suécia. A Dinamarca foi o único país da Europa ocupada onde os judeus retornaram e encontraram suas casas, negócios e bens, em grande parte, intactos. Vizinhos dinamarqueses tinham protegido propriedades judaicas, pago aluguéis, mantido empresas funcionando. Alguns dos passageiros de Søren o procuraram para agradecer. Encontraram um pescador calado de 54 anos, visivelmente desconfortável com a tensão. Quando perguntavam sobre as travessias, ele respondia com poucas palavras. Eu fiz o que qualquer um teria feito. Não foi nada demais. Mas foi sim algo enorme. Søren tinha arriscado a vida, a família e o sustento para salvar 110 desconhecidos, porque simplesmente não conseguia não fazer. Em 1953, o Yad Vashem criou o programa Justos entre as Nações, para homenagear não-judeus que salvaram judeus durante o Holocausto. Søren Falck foi indicado em 1971 por 3 famílias que ele tinha levado. Ele recusou no começo. Eu não fiz nada especial. Só atravessei pessoas num barco. A comissão do Yad Vashem insistiu. Søren finalmente aceitou em 1974 e viajou para Israel aos 83 anos para receber a medalha e o certificado. A cerimônia o deixou claramente desconfortável. Ele não gostava de ser o centro das atenções. Quando um repórter israelense perguntou o que o motivou, Søren pensou por um longo tempo antes de responder. Eu conhecia o mar, eu conhecia o perigo, eu conhecia o risco, mas eu também sabia que do outro lado da água havia vida. Aqui havia morte. A escolha parecia óbvia. Você teve medo alguma vez? Perguntou o repórter. Todas as malditas noites, admitiu Søren. Mas medo não é motivo para não fazer o certo. Medo é só sentimento. O certo é ação. Eu escolhi a ação. Søren Falck morreu em 17 de agosto de 1979, aos 88 anos, em Gilead, na mesma casa onde nasceu, a 50 metros do porto onde tinha salvado 110 vidas. Seu funeral foi simples, com a presença da família, de vizinhos pescadores e, surpreendentemente, de um grande contingente de desconhecidos vindos de toda a Dinamarca e de Israel. Passageiros que ele tinha levado 36 anos antes. Um dos oradores
foi Meyer Goldstein, que Søren tinha atravessado em 15 de outubro de 1943, quando era um menino de 9 anos. Goldstein, agora professor de física na Universidade Hebraica de Jerusalém, falou sobre o barqueiro que salvou sua vida. Søren Falck nunca se considerou herói. Isso fazia parte do heroísmo dele. Ele fez o extraordinário insistindo que era algo comum. Arriscou tudo minimizando o risco. Salvou vidas, dizendo que só estava fazendo o seu trabalho. A lição de Søren Falck não é que alguns seres humanos são heróis excepcionais. A lição é que todos os seres humanos têm capacidade de heroísmo quando escolhem agir em vez de observar, quando escolhem compaixão em vez de indiferença, quando escolhem risco em vez de segurança. Minha vida existe porque um pescador dinamarquês escolheu remar por água escura em direção a um perigo desconhecido. Minha família existe porque esse mesmo pescador fez essa escolha não uma vez, mas 30 vezes. E as vidas de outras 109 pessoas existem pelo mesmo motivo. Søren Falck nos ensinou que a coragem comum é a mais poderosa, porque está disponível para todos. Você não precisa ser soldado, gênio ou santo. Só precisa ser alguém disposto a fazer o certo quando é difícil. Søren era um barqueiro. Ele atravessava pessoas pela água. Isso, literalmente, era o trabalho dele. Mas ao escolher quem atravessar, quando atravessar e por quê, ele transformou um ofício comum em uma salvação extraordinária. O mundo está cheio de águas que separam. Søren Falck nos ensinou que toda separação pode ser cruzada se alguém estiver disposto a pegar nos remos. O medalhão com a estrela de Davi que Søren tinha encontrado no barco em novembro de 1943 estava no bolso dele quando morreu. Ele nunca o devolveu porque nunca encontrou o dono. A família o enterrou com ele. Uma pessoa anônima, uma das 110, tinha perdido aquele medalhão durante uma travessia aterradora pela água escura. Søren o guardou por 36 anos como símbolo de uma conexão que ultrapassa identidades. Ele não precisava saber nomes para salvar vidas. Só precisava saber que vidas precisavam ser salvas. O barco que Søren usou nas travessias de outubro de 1943 ainda existe, preservado no Museu da Resistência Dinamarquesa, em Copenhague. É um barco de pesca comum. Madeira gasta, assentos desgastados, ainda com cheiro de mar e de tempo. Mas olhe para ele sabendo o que ele atravessou. 110 pessoas, 30 travessias, 0 capturas. E ele deixa de ser comum. Vira uma arca, uma ponte, uma linha entre morte e vida. Os nazistas construíram um império de morte com tecnologia industrial, ideologia totalitária e violência sistemática. Contra isso, Søren Falck tinha apenas um barco, conhecimento das águas e a determinação de que certas separações precisavam ser cruzadas. Não importava o risco. O império caiu. O barco ficou. Em placas no museu, estão gravados os nomes das 110 pessoas que Søren Falck levou à Suécia durante outubro de 1943. Ao lado de cada nome, a data da travessia. No fim da lista, há uma inscrição simples. Levados por um barqueiro que conhecia o mar, entendia o perigo e escolheu mesmo assim. 110 vidas, 30 noites. Um homem comum fazendo coisas extraordinárias porque simplesmente não conseguia deixar de fazer. Os alemães patrulhavam com lanchas rápidas, refletores, armas. Søren Falck remava com um barco de madeira, conhecimento das águas e a fé de que a vida valia o risco. No fim, os remos venceram as lanchas. Não por serem mais fortes, mas por serem conduzidos por mãos que se recusaram a soltar. O Estreito de Øresund ainda separa a Dinamarca da Suécia. 4 quilômetros de água que, em 1943, significavam a linha entre vida e morte.
Søren Falck cruzou essa linha 30 vezes, levando esperança num barco de madeira. A distância não mudou, mas o significado foi transformado para sempre por um barqueiro que escolheu remar em direção ao perigo em vez de se afastar dele. As noites sem lua que um dia esconderam refugiados, agora escondem apenas água. Mas a memória permanece. De um barco cortando a escuridão, de vidas salvas por coragem comum, de um barqueiro que provou que o heroísmo não exige o extraordinário, exige apenas a escolha de agir quando outros escolhem olhar para o outro lado. Søren Falck levou 110 judeus para a segurança em noites sem lua. Ele não foi o único pescador a fazer isso. Não foi o que levou mais pessoas, não foi o mais famoso. Mas foi aquele que fez o que precisava ser feito quando precisava ser feito, sem drama, sem hesitação, sem esperar reconhecimento. E isso, no fim, é a definição mais pura de heroísmo. Fazer o certo simplesmente porque é o certo. Não importando o custo, não importando o risco, não importando se ninguém jamais vai saber. Os nazistas nunca capturaram Søren Falck. Nunca entenderam como um barqueiro comum os derrotou. Nunca descobriram que o heroísmo mais perigoso é o tipo que parece comum. Até ser tarde demais para deter. 110 vidas, 30 noites, um barco, um homem. Uma escolha repetida 30 vezes, remar em direção ao perigo, porque do outro lado, a vida esperava. Os alemães controlavam terra, ar e lei. Søren Falck controlava a água, e a água era o caminho para a liberdade. No fim, a água venceu, e 110 pessoas viveram para contar a história de um barqueiro que simplesmente não conseguia ficar na margem enquanto outros se afogavam.